vai precisar de proteína, vai precisar de gordura, vai precisar de carboidrato, vai precisar de vitamina, de mineral. Então, é esse balanceamento que faz uma boa dieta, um bom volumoso. Não tem nada que vai fazer um milagre. Não vai assim, olha, é isso aqui que vai fazer um milagre. É isso aqui que vai fazer meu cavalo saltar o grande prêmio. É um balanceamento, né? A supernutrição, por exemplo, o uso de silagem de milho, que é uma realidade em receptoras. Ali sim tem um excesso de amido, né? Um excesso de carboidrato, pode fazer um sobrepeso, né? Muito carboidrato, vai acumular gordura, as éguas parem muitas vezes bem gordinhas, com o score corporal bem acima, e isso tem uma relação com doenças ortopédicas do desenvolvimento no potro. Ou a falta, né? E aí, pensando nos leilões, nos preços dos potros, leilão de embrião, a gente tem que olhar para essa receptora. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do ClaqueCast. Hoje a gente veio pro estúdio para falar de nutrição equina com a Natália Schmidt. É um episódio especial porque vocês devem ter percebido que os últimos episódios do ClaqueCast foram com o patrocínio da Royal Horse, então a gente ficou super feliz com essa parceria e com ter uma marca tão relevante apoiando o nosso projeto. A Natália é mestre em zootecnia, tem especialização em clínica, cirurgia e anestesiologia. Fez estágio na Inglaterra e nos Estados Unidos e está há 15 anos na indústria de nutrição animal. Nath, achei super legal a gente trazer um pouco do seu currículo, que é bem amplo, né? Então, acho que vai agregar demais aqui. Obrigada por topar falar com a gente. Obrigada também à Royal Horse por esse apoio. Obrigada, Isa. Obrigada, João. É um prazer pra gente. Tanto para mim, que sou uma ouvinte assídua de todos os episódios. A gente tá falando aqui nos bastidores. Adoro o 2Claque. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje. E para a Royal Horse também, como apoiadora aqui do projeto de vocês, que é um projeto super importante de apoio ao esporte, de incentivo ao esporte, que é o que a gente também tem por conceito, né? Apoiar o esporte, incentivar, falar mais sobre isso para mais pessoas, levar a nutrição para dentro, sair da universidade, passar pela indústria e chegar onde tem que chegar, né? Que é no dono do cavalo, no criador, né? Levando, assim, a importância da nutrição por todas as óticas, né? Não adianta a gente produzir, né? Pegar o que a ciência nos traz, produzir, se não chegar em quem tem que chegar, né? No tratador ali, que é um influenciador importante do nosso negócio. Então, é importante a gente estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente agradece. E eu acho que eu queria aproveitar exatamente esse conceito que você está trazendo para a gente estabelecer o basal. Porque é isso, a gente precisa falar, vamos ter uma conversa aqui relativamente técnica. Sim. Mas o nosso ouvinte, ou grande parte dos ouvintes, são leigos no assunto nutrição. Então, você vai falar da propriedade, do sei lá do quê. Então, eu queria que você trouxesse isso um pouco mais pro dia a dia, pra gente manter essa conversa. Não, e o pior é que, às vezes, a gente é leigo, mas sabe um pouco e quer tomar decisão, né? Porque com o cavalo é assim, o proprietário quer tomar decisão sem saber direito. Sim. Então, acho que é super importante a gente trazer... um pouco pra prática, tudo que a gente fala por aqui. A nutrição, assim, ela está em todos os aspectos, né? Ela vai participar de tudo que se refere ao animal, desde a criação, da gestação, do desenvolvimento, da performance, o cavalo de lazer, ela está em tudo. Então, na nutrição, muito que a Isa falou, sabe, as pessoas sabem e não sabem, porque vão trazendo os conceitos, e a nutrição, ela vai passando por evolução. Então, o que a gente tem, assim, como referência, né? Isso não só para cavalos, tem sempre uma tríade: genética, a nutrição e o manejo. A gente vê uma evolução genética enorme. Não precisa nem, né? O quanto que a genética evoluiu, o quanto que os cavalos evoluíram. O manejo evolui, né? Ferrageamento, pista, o veterinário, o tratador. E a nutrição, ela está ali. Então, se a gente também não evoluir na nutrição, a gente não consegue, não tem substrato energético, substrato proteico, substrato adequado para a gente entregar o que o cavalo tem de melhor, para que ele expresse o potencial dele. E esse potencial não necessariamente é um cavalo de um grande prêmio, pode ser o cavalo de lazer,
Ele foi criado para ser um cavalo de lazer, porque o dono gosta, né? Ele quer ter aquele cavalo. E ele precisa expressar aquele potencial genético dele, dentro daquela genética. Então, a nutrição, ela tá junto. É o que nós chamamos, né, de nutrigenômica, que é a expressão do gene. Existe a genética, 50% do pai e 50% da mãe. Mas a expressão desse gene, a nutrição, que é a nutrigenômica, a nutrição vai interferir diretamente nessa expressão. De nada adianta ter um excelente manejo, uma excelente genética, se você não tiver nutrição. E o contrário também é verdade. Né? Não adianta eu ter uma excelente nutrição se eu estou usando uma genética para o cavalo de hipismo de 20, 30 anos atrás, que já é ou um cruzamento, é sabido que aquele cruzamento não dá certo. A nutrição também não vai fazer milagre. Não adianta ter só manejo também. Né? Então, isso sempre vai andar junto. Então, a nutrição, ela é dinâmica. Assim como a genética ela é dinâmica, o manejo ele é dinâmico, a nutrição ela passa por evolução. E aí é isso que muitas vezes ele não é visto. Eu sempre fiz assim. Você fez naquela genética, naquela situação. Né? A gente tem que acompanhar. A gente tem falado demais do crescimento, da preocupação, da crescente preocupação com genética. A gente fala muito de criação aqui no ClarkCast. O manejo, eu acho que a gente fala menos, mas eu tenho percebido que está crescendo a preocupação com piquete, com uma coisa mais natural e tudo. Está crescendo essa preocupação. A nutrição também, nessa tríade, tá crescendo. Você sente que as pessoas estão buscando mais entender sobre? Sim, Isa. Assim, tem uma preocupação, as pessoas falam mais. Quanto mais tecnificado é o mercado, como é o mercado de hipismo, tem uma preocupação maior, as pessoas procuram mais por conhecimento, mas vem falando mais. Algo que a gente ainda não vê muito nos aras, até trazendo um pouco para a criação, a gente vê a preocupação, mas a gente pega algumas categorias, por exemplo, receptoras. A gente falando de genética, o número de leilões que a gente vê, isso não só no cavalo de salto, que aqui é o nosso nicho aqui, mas a gente vê crescimento de todas as raças e tem as receptoras, com exceção do puro sangue inglês, né, que não pode a biotecnologia, mas todas as raças é receptora. E muitas vezes é a categoria que menos é tratada, que a nutrição ela é mais comprometida. E ali quanto custa aquele embrião, né? Quem vai fazer aquela gestação, aquela nutrição? Custo mais baixo possível, né? Então, tem uma conversa, os criadores, se fala mais disso, evoluiu bastante, mas ainda tem uma distância grande, não é sempre, claro, há muitas e muitas exceções, mas ainda a gente precisa, em algumas categorias, ter uma evolução maior, assim, ter alguns cuidados, olhar um pouco diferente para isso. Eu vou perguntar, porque hoje em dia a gente vive, né, no mundo de hoje em dia, a gente está falando muito de bem-estar, não só animal, mas hoje se fala muito de nutrição pra gente. Hoje todo mundo está preocupado com o que está comendo, está todo mundo preocupado, o mundo fitness que a gente vive hoje em dia, está muito alto. Mas você não acha, eu tenho a impressão de que as pessoas não sabem, eu mesmo tive que ligar pro meu treinador antes de vir para cá, para confirmar qual era o nome da ração que minha égua estava comendo, que eu não sei nenhuma especificação dela, o que ela tem de diferente. Isso sou eu, que sou um cara que gosto e relativamente entendo e acompanho. Você não acha que falta, eu acho que tenho certeza que falta, mas as pessoas entenderem do que a gente está falando, quando você fala de um tipo de ração, se a ração tem mais proteína, substrato proteico, substrato, o que é isso? Eu acho que eu queria que a gente tentasse trazer a base da nutrição, quando você fala de substrato proteico, substrato energético, isso é o quê? O formato da ração? É do que ela é feita? Para quem você identifica, qual é o uso de cada uma, sabe? Não necessariamente os códigos, os tipos e os nomes, mas essa base do que a gente está falando. O que um cavalo precisa para se nutrir? Por que a gente suplementa? Sim. João, é muito legal a gente falar disso, porque existe, assim como para humanos, né, e você trouxe isso, existe uma pirâmide alimentar para o cavalo. Então, a base da pirâmide, ela é água. Principal, né? Parte ali da nutrição. Até é controverso isso, até na discussão, se é parte da nutrição, é parte da alimentação, da rotina, é parte da dieta, né? A água. Acima da água, volumoso. Isso é a base da alimentação do cavalo, né? Volumoso e água. O cavalo herbívoro se desenvolveu, né? Para comer forragem.
E aí vem o quanto que esse cavalo precisa comer de forragem por dia. A conta, para ficar bem simples, é 1,25% do peso vivo é o mínimo. O que significa isso? Um cavalo de 500 quilos, o mínimo são 8 quilos de feno, né? Matéria seca. Se eu dou pré-secado, eu preciso multiplicar por 2, porque tem 50% de água. Então, e o volumoso, muita gente ainda acaba não sabendo disso, 50% da dieta, da energia da dieta de um cavalo vem do volumoso. Então, se você pegar uma égua, um cavalo de saltando 1,40, trabalhando 4 vezes por semana, às vezes 2 vezes por dia, saltando 3 provas por mês, que é um trabalho intenso, a gente pode estimar que ela vai precisar de 30 mil quilocalorias por dia. Se você pesar 550 quilos, 630 até 34 mil quilocalorias. Trabalho muito intenso, né, e com esse peso. Isso é a caloria que esse animal precisa ingerir diariamente. Da onde que vai vir essa caloria, né, essa energia? 50% disso vai ter que vir do volumoso. Então, não tem como a gente atender essa exigência nutricional com uma ração. Por melhor que a ração seja. Para funcionamento do intestino, para evitar cólica, para estereotipia, para saúde mental. E para dieta mesmo, 50% vai vir do volumoso. E os outros 50% vai vir da ração, né? Da energia que tem ali dentro da ração. E aí essa energia, ela vem do carboidrato, ela vem da gordura, ela pode vir da fibra, né? Os chamados superfibras, como polpa de beterraba, né? Que são as fontes energéticas que compõem a ração e que vão somar ali uma caloria. Proteína também vai entrar nessa soma calórica. E aí, em cima disso, eu calculo a quantidade de ração que esse animal vai comer. Mas é impossível atender a exigência nutricional sem estar 50% do volumoso. Você falou nomes tão difíceis, você viu que ela falou nomes muito mais conhecidos. Fibra, proteína, ela viu falando de carboidrato. Na hora que ela está explicando, ela usou o termo. Por isso que eu falei, pronto, já começou com os termos que a gente não entende. Mas achei ótimo. A minha primeira pergunta é, de quem é essa responsabilidade de definir a dieta do cavalo? Porque você falou, ótimo, tem que comer 34 mil calorias, isso quer dizer... Não sei fazer essa conta. Como funciona, né, o trabalho ali da equipe, do instrutor, que é do profissional que tá vendo ali quanto o cavalo tá precisando de mais ou menos, o veterinário, o proprietário que vai adaptar. É o veterinário que tem que falar, olha, esse cavalo tem que comer, então, 8 quilos de feno mais 4 quilos de ração XYZ, e aí ajustar. Mas de quem que... Porque você fez uma conta matemática que a minha nutricionista passa para mim. Sim. Olha, você gasta 3 mil calorias por dia, você quer emagrecer? Vamos fazer uma dieta de 2 mil. Sim, é uma balança. Você come menos do que você está gastando. É, né? Isso. Como é que chama? Déficit calórico. Ou superávit calórico. Exatamente. Agora, no ser humano, tem uma pessoinha que você vai lá, paga uma consulta, você vai, senta na frente dela, ela fala que você tá... o que tá errado, e você corrige. E aí, se você não fizer, não tem culpa. Mas de quem é essa função pensando no treinamento porque, na minha experiência, acaba que fica tudo na mão do treinador. É o treinador que decide, é o treinador que sobe a ração, desce a ração, mexe a ração, troca a ração. Na prática, João, essa pergunta é super legal, porque na prática, isso é feito muito pelos profissionais que montam os cavalos, às vezes até pelo próprio tratador, e uma visão, e às vezes por falta de conhecimento mesmo do veterinário, né, de fazer essas contas, porque é muito focado... no locomotor, né, no atendimento clínico, né, e cada um com a sua especialidade, e acaba ficando assim, na mão mesmo do profissional que monta, e aí acaba sendo empírico. Tá ganhando muito peso, diminui, essa égua tá mais magra, vamos aumentar a ração, para tentar, e aí é onde a gente começa a ver alguns erros, né, às vezes o volumoso não tá de qualidade, que tem esse 50% da dieta, que eu começo a fazer? Subir a ração. E com algumas exceções, né, na conta ali, né, 50% da caloria, mas no volume, 60% a 70% tem que vir do volumoso e 40% a 30% tem que vir do concentrado. Então, se um cavalo, foi a conta que você fez, 8 quilos de feno e 4 quilos de ração. O que muitas vezes a gente encontra no campo? Uma inversão disso. Porque o feno está ruim, tá cheio de talo, qualidade de fibra muito baixa, o cavalo emagrece,
na seca, feno de baixa qualidade, o treinador, o tratador, ou muitas vezes o proprietário, vai subir na ração, vai subir na ração, vai subir na ração. Aí a gente encontra situações assim, você quantos quilos de feno está comendo? O fardo tem 12 quilos, eu trato 3 cavalos, aí na conta dá 6 quilos. E quanto está comendo de ração? Esse cavalo está comendo 6 quilos pelo menos, 7 quilos de ração. Às vezes a gente encontra isso, que é uma inversão da fisiologia. Com algumas exceções, cavalo de corrida, a gente até trabalha com 50-50, 50 de ração, 50 de volumoso ali no volume, né? Mas não é o caso aqui do cavalo de hipismo, que a gente trabalha com 70-30, 60-40. Então, acaba tendo uma falha mesmo desse conhecimento mais técnico, que muitas vezes existem técnicos para isso, existem veterinários que trabalham com isso, existe a gente dentro da indústria, é um dos meus atributos dentro da indústria, é isso, né? Dar o suporte técnico para alguns clientes e para fazer essa orientação correta da dieta, né? Fazer esses ajustes. Então, há uma falha realmente nisso, assim, da gente falar um pouco mais disso e ampliar esse conhecimento, porque na prática, né, é o score corporal que é visto, a performance, é mais bravo, então reduz a ração, muda a ração, e vai muito na tentativa e erro, né? Não, que essa daqui não deu certo, coloca aquela, diminui. Aí vem mitos, né? Não, aumenta mais a proteína, né? E aí você perguntou, né, dos macronutrientes. A proteína, assim, as espécies que são carnívoras, elas precisam de proteína mais alta na dieta. As espécies herbívoras, como o cavalo, precisam de proteína mais baixa na dieta. Não que não precise, mas é mais baixa, né, se comparar com as espécies carnívoras. Então, o cavalo, ele vai precisar, para desempenhar, pensar no cavalo de alto rendimento, a gente tem que pensar muito nas fontes energéticas, quanto que tem de carboidrato nessa dieta, quanto que tem de gordura, uma fibra de qualidade, que compõe ali essa caloria da ração. O treinador vai aumentar ou diminuir a ração, mas tem isso dos tipos de ração também. Vocês têm várias linhas dentro da linha, mais de um modelo. Sim. Então, raramente eu acho que o treinador vai saber, né, o que tem de diferente entre um e outro. Sim, eles olham muito, assim, na prática, né, se olha muito a proteína, né? Porque tá ali, tá expresso no rótulo, e o que é, né, proteína, e se olha muito o extrato etéreo. O que é o extrato etéreo? A quantidade de lipídio que tem numa ração. De onde que vem esse lipídio? Né, essa gordura, né? O correto é a gente falar lipídio, óleo, né? Porque são fontes vegetais. Então, vem do milho, vem da soja, vem do farelo, do DDG, vem de todas as matérias-primas. DDGS é uma fonte proteica que a gente usa, que é proveniente do milho. Vem da matéria-prima, né? Tá. Da milho, trigo, soja, DDG vem da casca de soja. Então, vem da matéria-prima. Aí, até 4% de extrato etéreo numa ração vem praticamente da matéria-prima. Acima de 4%, a gente adiciona óleo de soja, pode ser óleo de arroz, óleo de milho, a gente usa óleo de soja. Então, adiciona óleo mesmo para aumentar. Por que a gente adiciona óleo? Para deixar mais calórica a ração. 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias, 1 grama de óleo fornece 9. Então, quanto mais gordura, né, mais lipídio, mais extrato etéreo está ali no rótulo, mais calórica é a ração. E o óleo, a gordura, ela é uma energia de reserva, né? Ela, para cavalos que vão provas longas, e ela tem uma função de poupar o glicogênio para cavalo que vai saltar um campeonato, são 3 provas. Ele precisa fazer uma reserva do glicogênio, né? Está ali armazenado no músculo, então ele não pode gastar tudo no primeiro dia. Ele tem que ter uma boa reserva e tem que ter uma dieta com efeito poupador de glicogênio. O que é? Adaptar numa dieta com mais gordura, para o cavalo usar esse metabolismo e usar a gordura como fonte de energia para ele poupar o glicogênio. Então, por isso que você perguntou, Isa, cada ração ela vai ter essa especificidade, vai ter essa característica. Então, se eu tenho um cavalo de longa distância, um cavalo de enduro, eu preciso pensar, a prova é longa, ele usa mais gordura. Eu tenho um cavalo que vai saltar vários campeonatos, então são 3 dias de prova, então também ele vai demandar mais, né? Então ele precisa poupar glicogênio, então eu coloco mais gordura na dieta. A gente tem sempre uma lógica de
muito por causa dessa coisa de tentativa e erro, você troca a ração e aí você fica 3 meses, 1 mês, 2 meses, experimentando aquela ração para você ver um pouco o que acontece. Pensando um pouco fora dessa lógica, nesse contexto que você está falando, faria sentido modular ou trocar as rações no meio da temporada? Você vai ter uma época de mais concurso, você troca 1 mês antes ou 2 meses antes para uma ração com mais estratério, para você preparar o cavalo para esses 2, 3, 4 campeonatos que ele vai ter. Aí ele vai entrar agora numa fase mais eu fiquei tranquila, com uma cisne na temporada. cabeça, uma temporada de vai saltar um concurso em 2 meses, trocar a ração de novo para uma ração com menor estratério, porque sempre tem essa lenda de que esse mito, essa verdade, de que você não pode trocar a ração de cavalo. Para trocar tem que ser 3, 4 dias, e aí você muito cuidado, porque o sistema gástrico do cavalo não é simples. Verdade, mito. E a outra, faz sentido você ondular os tipos de ração durante uma temporada? Eu acho que durante uma temporada, não. Se a gente estivesse falando, assim, provas mais esporádicas, né? Eu vou numa prova em março, depois eu vou em julho, depois... Eu acho que até poderia pensar nisso, mas a nossa realidade é que o calendário é apertado, os cavalos, né, competem muito, então não vejo muito... A gente fazia muito isso, João, na época que os cavalos tirava férias. Né? As hípicas ficavam vazias, né? Tirava férias, ou o cavalo de polo que joga a temporada, começa a chover, acaba a temporada, os cavalos ficam soltos, e aí depois fecha lá em fevereiro, março, para começar a jogar. Aí a gente ajusta a dieta, porque tem um período, né? Não faria isso. Durante uma temporada de prova, se o cavalo está adaptado e está bem, está saltando bem, a não ser que tenha alguma queixa ali que tem que fazer um ajuste, mas eu não faria isso. Não. Eu pensei um pouco no ser humano, assim, que é isso. Você vai correr uma maratona daqui a 15 dias, você muda a sua dieta pré-corrida para você se preparar e preparar seu corpo para essa... Maratona não sei porque não corri, mas você vai fazer uma prova de corrida. Eu ajustaria assim, mas assim, a quantidade, né? Aí eu sei que eu vou para Curitiba, aí minha égua perde peso na viagem, ela não come bem na prova, eu vou levar com o score corporal acima. Entendi. Vou fazer ganhar peso, vou adicionar óleo na dieta, porque até o óleo, ele é uma fonte energética que não estimula o temperamento. Muito pelo contrário, ele estimula a serotonina. O que estimula o temperamento? Porque às vezes o treinador ali, o profissional, ele acaba não sabendo disso. Quando a gente coloca mais carboidrato na dieta dos cavalos, tem um estímulo de glicose e insulina, e aí os cavalos tendem a responder com um temperamento mais aguçado. Pensar que ele é uma presa. Então, qual que é a fisiologia do cavalo? Ele acumula energia para um momento de fuga. Essa é a natureza dos cavalos. Então, se a gente fecha numa baia, bastante ração, rica em energia, em amido, um tipo de carboidrato, estimula a glicose, insulina, a hora que vai montar, vai corcoviar, vai piorar, ainda mais já tiver aquela genética. Então, esses cavalos, aí por isso que a gente diminui o amido das rações, aumenta a gordura. E tem o contrário, tem cavalo que precisa de mais energia, letárgico, que é freio de perna, né? E aí o profissional fala, não, esse cavalo não precisa, aí a gente vai aumentar o carboidrato da dieta dentro de um limite de segurança, né, do que o cavalo consegue absorver, não vai deixar de usar óleo, porque ele vai ter sempre esse efeito poupador, mas diminui um pouquinho o óleo, e aí tem esse ajuste, por isso que tem inúmeras formulações. E é sempre uma escadinha, tem para trabalho leve, para trabalho moderado, trabalho intenso e muito intenso. Então, as rações de esporte, a gente vai ajustando de acordo. Eu monto, mas eu monto uma vez por semana, vou na prova a cada 3 meses. Então, é um trabalho leve. Vai comer uma ração para trabalho leve. É que você fala, uma balança, não vai ganhar peso, vai engordar. Eu lembrei da minha nutrição, lembra? Quando eu fui no nutricionista e eu tava indo muito no CrossFit, aí ele fez uma dieta, aí a gente começou a fazer prova atrás de prova, mas eu mantive a dieta, engordei quando voltei. Só esqueceu que não foi no CrossFit. Pra quem malhava todo dia, 2 vezes por dia. Parou de malhar 2 vezes, manteve a dieta hipercalórica. Eu também não tenho certeza. Eu queria só, pra gente terminar essa pergunta do básico, né? A escadinha ali. Você falou da água, do volumoso, da ração, e aí temos o sal e o suplemento. Isso. Quando, como, por quê? Assim. Então, ela é uma escadinha, né? Ela que é a pirâmide alimentar, o nome técnico mesmo. E no topo dessa pirâmide tem os suplementos, que a gente vai incluir ali o suplemento mineral.
Os cavalos, eles precisam comer suplemento mineral todos os dias na dieta. Por quê? A gente não consegue, como indústria, colocar todos os minerais, principalmente o sódio, tudo que o cavalo precisa ingerir diariamente dentro de uma fórmula de ração. Os cavalos têm preferência por alimento doce e verde escuro. Se colocar alfafa e feno de gramínea, ele vai na alfafa. Tem as exceções, mas vai na alfafa. Se colocar uma ração com melaço e sem melaço, a tendência é que eles vão no melaço. Tem os indivíduos, né? As exceções, como eu disse. Mas se a gente colocar tudo de mineral que precisa colocar dentro da ração, a ração vai ficar salgada. Então, por isso que o mineral, além de não caber numa fórmula, né, a gente precisa adicionar isso na dieta, deixar à vontade e ver se está comendo. Um animal atleta, trabalho muito intenso, vai comer, vai lamber 80 gramas a 100 gramas e saber se está ingerindo. Né? Colocou para 3 dias, teve aquela ingestão, estão comendo, né? Estão lambendo. Dias quentes, a gente passar a mão no suor do cavalo e colocar na boca, é salgado. Né? O cavalo perde sódio, né? Tem cavalos que ficam até ali em cima, assim, na linha de dorso. Aquela marca né? branca. Aquela né? marca branca. Sódio, potássio, magnésio, até ferro, né? Tem trabalho que mostra pra gente que o cavalo perde todos os minerais. Então, esses são os suplementos. E nesse suplemento, nesse topo, né, da pirâmide, tem todos os suplementos que a gente vê da indústria de suplementos e que são super válidos e são super importantes. A questão é, pra gente, e que isso eu falo bastante, a gente tem que olhar essa pirâmide de baixo para cima. Eu preciso suplementar? Quanto que meu animal está comendo de volumoso? Que tipo de volumoso? Qual que é a qualidade? A ração está certa? Estou usando a ração adequada para aquela modalidade, para aquela categoria, para aquele trabalho? E aí eu posso suplementar. Eu mesmo, na minha rotina, eu passo muito suplemento de diversas empresas. Super favorável. O que a gente não pode é olhar de cima para baixo. Querer né? suplementar Precisa antes engordar. de estar certinho. Precisa engordar. A Vamos dieta. no suplemento, né? O feno tá ruim, vamos no suplemento. Isso não vai compensar. Ainda pensando, né? Você falou de bem-estar, né? Tempo de mastigação, pensar que é um animal herbívoro. Então, a gente tem que olhar para isso sempre de baixo para cima. Eu acho muito louco. Quando eu era mais jovem, praticamente só existia Hemolitan e Glicopan. Era só o que tinha. Aí passou um tempo, chegou um tal de Red Cell, que era de... Sim, é o Hemolitan. É o Hemolitan. É a mesma função, vamos falar mas assim. era assim, hoje em dia, bicho, é um negócio que não tem fim. monte. Tem trocentos mil tipos de suplementação e virou uma indústria Parte da enorme. evolução da indústria que estava lá pro final do nosso roteiro, mas já que veio, o que você sentiu nesses anos aí que você tá na indústria atuando, que teve de evolução e de novidade e como que isso foi aparecendo? Nesses 15 anos que eu trabalho com nutrição dos cavalos, evoluiu muito, assim, desde da composição das rações, né? Eu me lembro em 2010, quando eu comecei a trabalhar com nutrição, as rações que tinham mais estratetério, né, mais lipídio, era 7%, 8%. Naquela época, eu me lembro que chegou uma empresa no Brasil, chamada Malta Cleito, que ainda é do grupo da ADM, que é a dona da Royal Horse, né, global, ainda temos essa marca no México, é líder no México, e ela trouxe um conceito de mais gordura. Aumentar a gordura, começar a reduzir amido, que muita gente vem falando isso hoje em dia. A Malta, né, já trouxe esse conceito de mais gordura em 2010, a Royal Horse também já tinha esse conceito de menos amido. E aí, com isso, as indústrias começaram a aumentar estratetério, porque essas empresas, a Malta Cleito, tinha ração de 10%, era uma novidade no mercado. Nossa, mais gordura, mais energia vindo da gordura, uma energia fria. Tem gente que ainda usa esse termo, né, que não estimula muito o temperamento. E com isso, hoje, você olha as empresas, o portfólio das empresas, todos os concorrentes, as rações têm mais estratetério, então isso aumentou. Redução de amido, isso já vem, hoje fala muito disso, mas é um conceito antigo. Antigo, assim, a referência que a gente usa é de 2008, então a gente está aí há 26 anos de menos amido, trabalhando nisso, mas outras empresas não, mas hoje é um conceito mais bem estabelecido. O uso de aditivos. Antes, os aditivos, o que são os aditivos? São suplementos, né? São substâncias, né? O nome correto são substâncias que melhoram a performance da dieta nos animais. Então, a gente pode probiótico, os pré-bióticos, alguns aminoácidos, e isso as grandes empresas tinham a detenção disso.
as empresas menores não tinham tanto acesso a aditivos, a uma ração mais tecnológica. Isso a gente já vê que isso melhorou, né? E, na verdade, melhorou para todo mundo, né? A tecnologia está disponível para todo mundo. E esse uso que mais também, né? Não posso dizer que mais mudou, mas mudou muito, é o uso das rações mais completas, mais aditivos nas rações. Então, a gente vem buscando sempre estudar mais sobre o que a gente pode incrementar. O que tem uma novidade? A gente falava assim, probiótico e prebiótico. Hoje se fala em pós-biótico, né? Uma ação mais lá no intestino. Né? Então, tem as universidades, qual que é o nosso papel da indústria? Olhar o que a universidade, os centros acadêmicos, os centros de pesquisa estão fazendo, trazer para dentro da indústria, produzir e entregar para o mercado, né? Tirar da universidade, né, de pesquisa, porque senão fica ali, né? E tem que chegar onde tem que chegar, como eu falei no começo. Então, e a indústria cresceu muito. Tem um dado, o Ministério da Agricultura, que rege as indústrias, né, de nutrição animal, a gente tem o sindicato, o Sindicações, que é regido pelo MAPA. Ele noticiava há 14 anos que o mercado de ração no Brasil era 640 mil toneladas ano. A gente da indústria, a gente sabia que era muito mais do que isso, que a gente vê o crescimento. Nossa, a fábrica A, a fábrica B ali não tinha, agora tem tal concorrente. E esse ano, no último informativo, referente a 2024, ele noticiou 1 milhão de toneladas. Não aumentou de 640 para 1 milhão nesse ano. Né? As empresas, ele observou isso daí, o crescimento do mercado de cavalo. E a gente que vive isso, a gente vê que cresceu de leilão, de prova, tudo, né? De aras, isso para todas as raças. Nath, achei legal que você falou da questão da tecnologia e dessa coisa das rações melhores e mais tecnológicas. Vou também trazer aqui um mito que para mim sempre se falou disso e eu não sei até onde é verdade ou porquê, que é por que falam que a ração lá de fora, na Europa, ela é muito mais forte do que as rações do Brasil. Geralmente as pessoas que levam os cavalos para lá, alguns já comentaram que é isso, dificuldade de adaptação. E de uma outra coisa que aí não vou saber o nome, mesh. O que é isso e por que isso não tem aqui? Porque também falam que lá é super importante, que é ótimo, que é maravilhoso, que se dá para cavalo, não sei o quê. Por que a gente não traz isso para o Brasil? E se realmente é diferente essa ração, se a tecnologia é a mesma e a patente está quebrada, por que a nossa ração aqui não é tão forte quanto a da Europa? E se faz sentido? João, não acho que isso faz sentido. Não acho que faz sentido. Eu acho que a gente hoje, há muitos anos talvez, a gente tem o mesmo nível de nutrição do que tem na Europa. Há alguns anos, a gente sabia que algumas matérias-primas não eram tão usadas ou usadas no Brasil. Por exemplo, polpa de beterraba. A Europa usa muito a polpa de beterraba. Estados Unidos usa também, mais menos. Inglaterra e Bélgica usa muito. Por quê? O que é a polpa de beterraba? Não é a beterraba que a gente come, vem da beterraba açucareira que faz açúcar e etanol. Então, fez o etanol, tirou para fazer açúcar, né, a sacarose, açúcar de mesa, sobra uma fibra que é rica em pectina, que fornece energia próximo que a aveia fornece, e é uma fibra digerida onde tem que digerir, onde o cavalo é eficiente no intestino grosso. Isso a gente não tinha aqui no Brasil. A gente não tem essa produção, a gente tem que importar. Há alguns anos, a Royal Horse até foi pioneira nisso, começou a usar polpa de beterraba na ração. Outros concorrentes também trabalham com polpa de beterraba. Isso era algo que não tinha aqui no Brasil. Então, se falava isso, lá fora as rações são melhores. Então, tinha algumas explicações para isso. Dentre elas, a polpa de beterraba. Hoje, a gente tem isso disponível, importando, porque o Brasil não tem, que a gente faz etanol ou do milho, né, ou da cana-de-açúcar, né, principalmente da cana-de-açúcar. Então, a gente tem essa tecnologia aqui. Né, tá disponível para todos? Disponível está, só que ela é cara. E algumas empresas não conseguem repassar isso, né? A gente tem dois produtos que têm a polpa. Então, tinha alguns detalhes ali da nutrição que podia fazer que a ração deles fosse melhor. Mas hoje não. Hoje a gente tem o Brasil, a oferta de matéria-prima que a gente tem aqui, a riqueza que é isso, né? Da agricultura. Então, a gente tem muita oferta de matéria-prima e não vejo mais isso. E os aditivos, eles estão disponíveis aí, né? Esse intercâmbio, né, do que está usando lá fora, não vejo dessa forma, assim. E uma outra pergunta que você... do mesh.
A Europa, ela tem... Né, Você pode só explicar o que é o mesh? Sim. O conceito de mesh é um concentrado energético para ser adicionado à água. Então, se a gente olhar assim, um pouquinho da evolução da nutrição, né? Os cavalos evoluíram comendo forragem, começou a se adicionar carboidrato na dieta, depois mais gordura, mais superfibra, que é a polpa de beterraba. E hoje, há alguns anos, né? Falo hoje assim, que é atual, há um conceito muito de um alimento funcional. Ser um alimento, mas também trazer uma funcionalidade que vem com o que a gente vê em humano. Então, o mesh, ele é um concentrado energético com a função de fornecer bastante energia, de rápida absorção e que traz também a hidratação. Porque ele tem matérias-primas que têm capacidade, a gente fala, hidrofílica. É uma sopa? Fica como se fosse uma sopa, de puxar água. Né? A polpa de beterraba, a casca de soja, a linhaça, ela tem capacidade de puxar água, de fazer uma retenção hídrica, que faz também isso no cavalo. Mas deve virar tipo uma papa, né? É o pudim de chia dos cavalos. Fica uma papa. E nós, a Royal Horse, a gente trouxe para o Brasil essa tecnologia em 2023, faz 2 anos. Muito incentivado por clientes nossos, que tem cavalo aqui, que tem cavalo na Europa, e que não, isso aqui tem lá, né, que até citaram isso em outros podcasts, tem aqui, que é legal de trazer, e a gente trouxe essa tecnologia. A gente tem esse produto, até muito parecido na época que nós fizemos os testes em universidade, e a aparência dele, mandei para várias pessoas aqui do hipismo, que conhece bem lá fora, falando, não, é muito parecido, né, assim, a aparência do produto, e a gente tem esse produto aqui, que ele é um complemento da dieta, né? Então um animal que precisa ganhar peso, animal que cansa muito na prova, que salta um dia, no outro dia cansa, então você precisa fazer uma reposição mais rápida ali de fontes energéticas. Mas ele é uma reposição em períodos curtos, não é para longo prazo. A gente pede uma adaptação de pelo menos 21 dias, que é o tempo que a gente sabe que a adaptação de microbiota, adaptação do intestino do cavalo. Então, mas adapta e uso contínuo. Uso contínuo. Tá. Mas tem situações que o cliente coloca 10 dias antes. Não, esse produto dá resultado super rápido. Agora eu aprendi e coloca 10 dias antes. No último trato, coloco água, depois o cavalo trabalha, e com resultado, cavalos mais velhos, que já tem déficit, né, problema na dentição, então fica mais fácil para comer, e é extremamente palatável. É um conceito novo no Brasil, né, que eu acho que é importante que as pessoas se interem disso, porque esse é o que eu sinto falta, vocês estão trazendo um monte de coisa nova, e que leva 10, 15 anos para se propagar, porque as pessoas estão acostumadas a usar o Aminomix com... Não sei nem se chama Aminomix hoje em dia mais, mas é isso. Os mesmos suplementos, com as mesmas coisas, o mesmo tipo de ração, porque toda mudança assusta, né? E eu acho que falta esse conhecimento mesmo, de que existem outras coisas no mercado. Eu ia até te perguntar essa questão de... A Royal Horse hoje, ela tem a fabricação na França, Brasil, México, Indonésia e Vietnã. Então, a minha dúvida da matéria-prima, você já citou da polpa de beterraba, por exemplo, que é uma questão, né? E aí, a pergunta é, se existem outras questões dessas matérias-primas diferentes e, por isso, produtos diferentes oferecidos? E a questão da importação é algo que encarece. Tem outras coisas? O que encarece uma ração? Isa, da importação, o que a gente traz de matéria-prima macro, assim, né? Tirando os aditivos, algumas vitaminas, minerais que são importados, macro é a polpa de beterraba, que ela vai no mesh, vai no produto que chama Absolute Speed. A Royal Horse é uma marca que está presente nos 5 continentes. Alguns países nós trabalhamos com produção de ração mesmo, que nós chamamos de ração completa, como é no Brasil, entrega o saco de ração ali completo. E em alguns países nós trabalhamos um premix, que é vitamina, mineral, aminoácido, pode colocar mais aditivos, e fornece para fábricas, e essas fábricas fazem com a marca deles. Então, a gente tem várias formas de trabalhar. Esses produtos que nós temos no Brasil, da sacaria preta, se vocês observarem, tem sempre uma sigla, H350, S280, porque como é uma marca global, a gente precisa ter uma sigla para conversar. Então, se eu converso com alguém da Turquia, a Podium, o nome é legal aqui, mas talvez na Turquia não seja um nome legal.
Nossa, amador então, super top. Porque não é legal? Não, porque é isso. Lá é high amateur, né? E aí tem o amador top, virou amador super top, que é um nome que só faz sentido no Brasil. Se for levar pra fora... E é como se tivesse uma sigla para isso. Então, H350, porque H de high performance, aí é uma sigla ao final 50, que é multipartículas. Então, essas rações, eu não posso, né, como gerente da linha, falar, olha, amanhã eu vou aumentar a gordura, amanhã eu vou fazer isso, porque eu tenho que seguir aquele padrão. Isso é padronizado. O que tem de matéria-prima ali tem diferença dentre os países pela oferta de matéria-prima. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma riqueza enorme de farelo de soja, de milho, né? O primeiro produtor de milho, de soja, número 1 do mundo. Então, a gente tem uma oferta. Tem países que não vão ter essa oferta. Calma aí que eu me perdi nessa explicação. Só para ver se está claro. Vocês têm a mesma quantidade de proteína, carboidrato? Isso, os mesmos níveis nutricionais. Os macronutrientes são todos iguais? Macro e micros, Ok, mas com fontes diferentes, é isso? Perfeito. Então, um é de milho, um é de arroz, um é de soja, um é de... Isso. Dependendo do que cada o país tem. Usa o que tem de mais abundante. Porque importar tudo, tanto ficaria muito caro aqui e vice-versa, né? Sim. Então, aí... dependendo, você inviabiliza um produto. E isso difere de saca para saca? Então, no Brasil, vocês usam sempre a mesma quantidade de milho? Aqui sempre a mesma quantidade. Isso, milho eu estou usando, mas sei lá, de soja e a mesma de milho para fazer a ração X. Sim, essas fórmulas são únicas. Você mantém o únicas. mesmo padrão mesmo? Se tiver pouco milho no país nesse ano, está com pouca produção de milho, vocês vão manter a mesma produção. Vocês podem mudar a composição desde que o macronutriente seja o mesmo. Desses produtos... É uma fórmula que nós chamamos de fórmula travada. Tá. Ela formula com aqueles ingredientes. Ela não formula pela oferta ou pelo preço. Por isso que tem essa flutuabilidade de preço. Sobe matéria-prima, repasse para o mercado. Esses produtos de alto rendimento, de potro, esses produtos de alta performance, que não é só alta performance, né, desde a criação, toda a criação e esporte, ela formula com aquela base. E aí, Brasil tem uma fórmula, a Indonésia tem uma fórmula diferente. Vai ter outra, Malásia vai ter outra pela oferta, pela disponibilidade no país. Ótimo. A gente vai falar um pouquinho da nutrição na criação, né? E o que difere aí, no caso do esporte, que a gente tem falado mais, mas do potro e da égua prenha ali. Mas eu queria fazer uma pergunta do proprietário que quer suplementar e tal. Existe algum problema em suplementar demais? O excesso de suplementação é um problema? Ou é tipo com a gente que depois sai no xixi, você toma creatina demais e vai tirando creatina demais pra fazer mal. Né? Faz mal, tem que tomar muita água, senão pode dar. Não sei, algo no fígado, a gente pode ter algo assim, né? Isa, e João, fala um negócio assim que veterinário, pode ser proprietário, mas vou falar... E os envolvidos com cavalo, a gente sempre lembra que cavalo tem membros e tem intestino, né? Que tem cólica e que manca. Amei. A gente tem medo de mancar, de lesão e de ter cólica, né? Por tudo que ela implica, né? E a gente esquece que o cavalo tem rim, o cavalo tem fígado, o cavalo tem todos os órgãos. Então, assim, esse excesso, né? E às vezes a gente se depara com pessoas usando suplementos para a mesma finalidade, só que é da empresa A e da empresa B. Se você olhar, é a mesma finalidade. Então, vai ter uma excreção, parte dessa excreção vai passar por metabolização, então vai ser metabolizado no fígado, vai excretado pelo rim. A gente encontra, às vezes, cavalo com aquele cheiro super forte de amônia na baia, aquela urina super forte, você vai ver assim, tem excesso, e pode não é só excesso de suplemento, mas às vezes excesso de alfafa, às vezes uma ração inadequada, então tem sim, mas e hoje o que a gente tem que pensar muito na longevidade do cavalo, né? A gente quer um cavalo mais longevo. Os cavalos, isso a gente deve muito ao pessoal da odontologia, que a longevidade é muito ligada à odontologia. Porque quando a gente começou a melhorar a dentição dos cavalos, esse cuidado a cada 6 meses, no máximo 1 ano, né, de fazer essa avaliação nos dentes, os cavalos perduraram mais a dentição e com isso eles mastigam, tem dente para mastigar por mais tempo. Se você tem um cavalo, né, perde a dentição muito muito jovem, isso prejudica a longevidade. Porque como é que ele vai se alimentar? Como é que ele vai se nutrir?
né? Isso vale para a gente, né? Para o humano também tem essa relação muito direta, e para os cavalos. Então, e pensando nessa longevidade, a gente tem que pensar em todos os órgãos. Não adianta eu suplementar, usar tudo que eu acho que é bom para o cavalo, se eu penso nesse cavalo lá na frente. Né? E hoje, pensando também na longevidade, a gente fala muito de prevenção. Eu acho que toda a medicina veterinária e a zootecnia, né, ligada à nutrição dos cavalos, é a prevenção. Quando a gente fala de nutrição em potro, a gente está falando de formação. E uma das grandes discussões que tem eternamente é exame de compra. Vamos trazer, né? Tem tido muitos problemas de exame de compra, muito cavalo com navicular, com isso, com aquilo, com problema no ósseo, com cartilagem alar, enfim, isso tem muita coisa. Você acha que parte dessas coisas é nutricional? Calcificação de cartilagem alar e doença do navicular, não. Assim, diretamente, não. Mas, por exemplo, OCD, sim. As doenças... Esse é o que eu estava tentando lembrar o nome, que é o chip. Que faz o appzinho. Sim, porque na criação, né, nós temos as doenças ortopédicas do desenvolvimento. Uma delas é a OCD. Então, que pode ser causada, tem fator genético, mas fator nutricional, potro com muito peso, potro criado muito fechado, né? Dieta muito rica em carboidrato, desbalanceamento de minerais, cálcio, fósforo, zinco e cobre principalmente. Então, sim, tem uma relação e relação com a mãe. As doenças ortopédicas do desenvolvimento, elas têm relação já com a gestação. Com a receptora, no caso, com a matriz. Com a égua que vai fazer parir. A gestação. A égua que vai parir, no caso. Principalmente se as éguas forem supernutridas ou, né, a supernutrição e a má nutrição. A supernutrição, por exemplo, o uso de silagem de milho, que é uma realidade em receptoras. Ali sim tem um excesso de amido, né, um excesso de carboidrato, pode fazer um sobrepeso, né? Muito carboidrato, vai acumular gordura. As éguas parem muitas vezes bem gordinhas, com o score corporal bem acima, e isso tem uma relação com doenças ortopédicas do desenvolvimento no potro. Ou a falta, né? E aí, pensando nos leilões, nos preços dos potros, leilão de embrião, a gente tem que olhar para essa receptora. O cara vai e pega a melhor genética que existe no mundo e aí não faz a nutrição bem feita da receptora. Ele compra um embrião, né, paga o que a gente vê pagar no mercado, coloca na receptora. E aí uma conta assim que eu faço muito, e isso eu vejo demais. O cliente compra uma área, ele compra um aras, né, e fala assim, eu vou ter 5 éguas. Vou ter 5 éguas, só 5 éguas. Vou comprar, eu só quero 5 éguas. Criação pequena. Criação pequena, eu vou criar bem, mas eu só quero 5. Aí no primeiro ano, ele tem 5. Aí ele vai lá e tira 2 embriões de cada égua. 2 embriões de cada uma delas no ano seguinte, né? São 10 receptoras, mais 10 potros nascidos. Então, aras que era para ser 5 éguas, com estrutura para 5 éguas, né? Depois, no ano seguinte, esse número se quintuplica, vão ser 25 animais ali naquela mesma propriedade, com uma estrutura muitas vezes pequena, né, com uma superlotação ali nos piquetes, que não tem pasto, e tem essas receptoras, né, para comer. E um animal, como eu falei, um cavalo adulto, ele come 1,25% do peso vivo de volumoso. Uma égua, em terço final de gestação e na lactação, come 2,5%. Por isso que tratar a égua parida é caro. Por isso que as centrais, né, emprenham, deu batimento cardíaco, manda para o proprietário, porque elas vai evoluir na gestação, elas comem muito volumoso. E aí não tem pastagem. E aí é herbívoro. Aí começa, vou comprar pré-secada, vou comprar silagem, o que eu posso fazer para alimentar? As matrizes estão ali. Num feno, num piquete, mas os embriões delas estão ali. E aí vão parir aqueles potros numa área pequena, e tem estudo, né, que foi feito até na Holanda com um cavalo de salto, que mostra que para ter um bom desenvolvimento, e não é altura, ele avaliou altura também, mas ele avaliou densidade óssea, que é o que a gente quer, não é a espessura, mas a densidade óssea, o potro precisa andar, precisa correr.
E até nesse trabalho, ele comparou potro fechado e potro que anda 1 quilômetro. Ficava num piquete e era levado num trabalho espontâneo, os potros iam brincando ali com a mãe para comer num outro piquete. O desenvolvimento é muito superior. E aí, quando a gente se depara com essa realidade, que coloca num piquete, aí fica aquele monte de égua, um monte de potro, não tem para onde ir. Então, isso é muito como essa falta de planejamento. Mas se você conversar com esse criador, não, só tenho 5 éguas lá em casa e não quero mais. Só que ele compra também, né? Porque daí ele quer vender esses potros, porque não tá cabendo. Só que você só vende se você comprar, né? Você precisa estar naquele meio ali, né? Então você compra um, depois você vende o outro e tal. Então o Aras cresce exponencial. Um dia conversando com a Déa Muniz, que é do Araxangó, ela falava, não, a gente cria 2, 3 por ano, só que você tem que entender que até os 3 anos, tá tudo bem, você tem 6 potrinhos. Só que aí é 4 anos, aí você tem 8, 2 estão com 4 anos. As gerações quando você chega no acumulando. 7, que é quando você vai vender o potro já num bom valor e tudo mais, hoje em dia você já vende mais novo, mas você tem 2, 7, 2, 6, 2, 5, 2, 4. Já perdi a conta. Você tem 8 e aí você vai ter mais 8, você já tem 16 cavalos. Só que 8 estão comendo, estão vivendo. Aí, de repente, um negócio que era só 2 cavalinhos, são 16 mais os 4 que você tem de grande prêmio que você ainda salta, você tem 20 cavalos custando, e que aí vira uma loucura. E aí você vai o quê? Não vou criar esse ano. Não, claro que você vai criar esse ano, você vai deixar Você vai criar esse ano, mas vai tirar do volumoso. E aí é onde que entra muito a nutrição, porque a nutrição ela é uma conta fixa, né? Ela é uma conta mensal. Então, muitas vezes, o cliente vê todo mês aquele boleto chegar, seja do feno, que seja da ração, e é onde ele começa a querer baratear. Ele começa a fazer conta de centavos da ração, né, detalhes mesmo ali, a gente vê, porque a gente está todo dia nisso, né, e o cliente começa a fazer conta disso. E o feno, né, hoje passa de R$3 um feno de qualidade. Pensar que a gente chegou num ponto que o feno custa mais caro que muitas rações, né? Com todas as normativas que a gente tem da ração, de embalagem, de controle de qualidade, né? Então, hoje o feno custa mais caro. E aí ele começa a fazer conta. E aí ele começa a comprar feno, ele começa a usar volumosos alternativos. E é onde que a gente começa a ver alguns problemas. Dentre eles, as doenças ortopédicas do desenvolvimento, né? De receptoras malnutridas, ou por excesso ou por falta. E aí só vai ver a hora que vai radiografar. Um trabalho que eu faço muito nos áreas que eu ainda consigo fazer esse suporte, potro, a primeira coisa, né? Score e aprumo. Vai aumentar a ração se tiver alinhado, se tiver com aprumo, se não tiver com sinais de epifisite, aumento de volume ali em algumas articulações, a gente olhar para isso. Às vezes o proprietário, Natália, mas está mostrando um pouquinho a costela. É um menino que está em desenvolvimento, uma criança. Não tem problema mostrar um pouquinho a costela. Tá tudo bem, trocou pelo, tá bonito, mas a hora que ele... Porque essas doenças ortopédicas, muitas são transitórias. Se a gente não fizer um sobrepeso, ajustar a nutrição, isso é transitório, ela mesma se resolve. Mas se a gente fechar na baia, dá muita ração, e aí a gente piora, e depois vai ver uma condrose, a hora que começa a montar, que o cavalo manca, ou uma OCD. E aí a gente não tem mais volta disso. Eu já tive situações em aras, assim, de pegar uma geração e que 6 potros foram operados de OCD. Eu chegar, o dono me chamou e falou, a gente queria mudar aqui a nutrição, porque eu comecei a domar, eu tenho 6 potros. Tinha 6 potros na baia operados de OCD. Numa geração, sabe, de uns 30 animais, assim. Então, áreas grandes. Então, assim, você vê que era uma falha nutricional, mas você olhava os potros no piquete, extremamente pesado, extremamente gordo. E o dono, aqui não falta nada. Realmente, é o excesso. Então, não é só falta. Às vezes é mais relacionado ao excesso. O excesso também pode ser ruim. Também pode ser ruim, somente para os potros. Eu acho que um jeito bom da gente pensar, porque eu estou pensando aqui, como é que alguém quer entender um pouquinho mais qual caminho seguir. Né? Se os veterinários não estão muito a par, não, mas acho que veterinários estão a par, não? O problema é que eles não chamam o veterinário. Querem criar a dieta ali junto com o treinador. Mas segue essa pergunta. Não, porque eu acho que um jeito fácil é você pensar, lembrar que a nutrição ela é nutrição independente de
para quem? Né? Você tem criança obesa. E pai que super alimenta a criança porque ela tá Tá saudável. Tá saudável, fofinha. tá gordinha, fofinha, tá cheio de dobrinha. Mas que isso não quer dizer que é uma criança saudável, né? O cavalo gordinho, fofinho, redondinho, não quer dizer que é um indivíduo saudável. E o magrelo também não quer dizer que é... não tá ligado com a saúde, né? Necessariamente. Mas eu ia perguntar isso, como é que a gente... Quem quer saber um pouco mais, aonde busca essa informação? Assim como a gente aqui, a Royal Horse, a gente tem uma equipe bem qualificada no campo mesmo, assim, a nossa equipe comercial tem muito conhecimento de nutrição, alguns que estão também apaixonados por cavalos, né? Eu sou do departamento técnico, mas eles estão no comercial, mas tem uma super qualificação. Então, as indústrias e também outras indústrias do mercado, elas levam muito esse conhecimento. Às vezes o cliente não quer também ouvir, ele já tem o manejo dele e ele não quer. Muitas vezes ele não quer. Ele não quer por vários motivos, ou porque ele sabe, ou porque a nutrição impacta diretamente no bolso. Uma coisa é um suplemento, né, esporádico, que ele vai numa loja, ele compra, passa um cartão, né. Outra coisa é aquele mensal, né, ele faz a conta. Mas se fizer o manejo correto, né, a conta muitas vezes não vai ficar mais cara. Porque se usar uma ração de qualidade, a regra é, né, quanto melhor é a ração, menor o volume. Se você usa um produto de mais qualidade, você vai fornecer menos, porque tem, né, o nome certo de ração é concentrado. Por quê? Porque concentra ali os nutrientes. Então, quanto mais concentrado, melhor é o produto. E, assim, pensar numa categoria que a gente não pode esquecer, assim, não pode pensar em custo, é potro. É potro, assim. E eu faço isso no meu dia a dia, quer alguma categoria, vamos baratear nessa categoria. Alguns animais adultos, aposentados, né, com uma necessidade nutricional inferior, mas nos potros a gente não pode, né? Por vários motivos, por doença ortopédica de desenvolvimento, pelo futuro mesmo do aras, né, de uma criação. E mais do que isso, do sonho, né? Todo mundo que compra um potro, compra um sonho, né? Então, você vai num leilão, você compra aquela genética, o sonho, não, você já vê o cavalo olímpico, você já vê o cavalo... A gente vê preço de embrião mais caro do que, às vezes, irmão próprio do que um potro de 2 anos. Porque aquele ali é o sonho, né? Ele vai criar, ele vai nascer na casa dele, vai colocar uma marca dele. Então, potro a gente tem... E aí, as dietas de potro, você perguntou das fontes ali, né? Sempre uma ração de potro tem mais proteína. A gente trabalha com mais gordura, né? As fontes energéticas é mais baseado em gordura e mais proteína. E aí a fonte da proteína que é muito importante. A gente tem ração de potro, que uma parte da proteína, além do farelo de soja, é proteína do soro do leite. É o whey mesmo, proteína do soro do leite. É a única empresa que tem a proteína do soro do leite na ração, né? Tem origem animal numa ração ali dos potros, para melhor digestibilidade na fase que eles estão mamando. Então, tem que ser super concentrado, mais vitamina, mais mineral, mais probiótico, mais prebiótico, porque o volume que eles vão comer é pouco. A ração deles é mais cara que a de adulto? Tende a ser. Toda vez que aumenta, Isa, a proteína é um alimento muito caro. Proteína é um nutriente muito caro. Se aumentou 1 ponto percentual de proteína, ela sempre vai encarecer. E se você usar fontes nobres, né, como farelo de soja, como proteína do soro do leite, sempre vai ter um acréscimo. Mas ele come pouco. Se você fizer na conta, ali não pode economizar. Depois dos 2 anos, 3 anos, outra falha que a gente vê, né? Não, vou baratear, vou colocar aveia. Dá para usar alimento. A aveia é um alimento nobre, ela tem 89% de absorção no cavalo, ela é um alimento nobre na dieta dos cavalos. Até que a indústria usa muito. Mas ela é desbalanceada em cálcio e fósforo, ela é super pobre em cálcio, super rica em fósforo, que é negativo. O cavalo tem que ser sempre mais cálcio em relação a fósforo. A aveia é o contrário, ela tem muito carboidrato. Até 18 meses a gente não deve colocar aveia extra, né? Já ano que vem ali um pouco na ração. E às vezes o cliente quer baratear. Não, vou tratar um pouco a aveia e tal. Vamos deixar a aveia para os adultos, dá para a gente usar. Às vezes o cliente já comprou, você vai falar, né? Então vamos colocar ali, dá para a gente aproveitar, otimizar ali no aras, mas não dos potros.
e potro a gente pensar desde a gestação, que isso é um grande desafio, né? Voltando a falar, um grande desafio a gente melhorar essa dieta das receptoras. Os próprios aras, eles têm um contato mensal com vocês? Ou quando faz uma consultoria ali na hora de adequar a compra, na hora de ver o que eles querem dar? Como que é esse contato? Falando do seu trabalho, Nádia, como é o seu trabalho dentro da Royal Horse? Você que faz esse contato com o cliente? Eu sou um departamento que é um departamento global que chama CD&D, que é Criação, Desenvolvimento e Design de Produto, né? Em português e inglês a mesma sigla. E eu sou gerente de produtos da Royal Horse. Uhum. Então, eu respondo por tudo que é da Royal Horse. A gente tem um departamento de formulação, então tem uma formuladora que trabalha diretamente ali ligada comigo, algo que tiver que fazer de alteração ou algum aditivo novo que a gente quer enriquecer mais a ração, sempre passa aqui pelo meu trabalho, e é uma área de suporte ao comercial. Então, eu tenho uma relação direta com o departamento comercial, com os nossos vendedores, com os nossos representantes, e faço um trabalho também em alguns clientes, né? Eu não consigo, é Brasil, né? Respondo pelo Brasil. A gente tem também uma exportação para o Uruguai e Paraguai, então dou esse suporte. Mas alguns clientes, né? Tendo a demanda, eu visito. Tem cliente que, né, faço acompanhamento, né, essas doenças ortopédicas, mando relatório para o cliente. Então, tendo a demanda, né, eu ajusto minha agenda e faço, sim, esse suporte também. É uma parte do meu trabalho. Eles podem procurar vocês para uma ajuda maior do que só entender o que vocês estão vendendo, né? Sim. É muito o cliente querer ouvir, né? Assim, tá aberto a isso, né? E entender que a indústria, ela é parceira. Porque a fábrica de ração, como eu falei, ela tá todo mês ali no Aras, né? Entregando, é uma compra mensal. Então, entender que a indústria, ela é parceira, ela está ali para dar esse suporte, e não com a visão de que a indústria está somente para vender. Obviamente, a indústria precisa vender, né? Mas ela está para dar esse suporte e fazer esses ajustes. E trabalhar junto com... É um trabalho multidisciplinar, então você tem que falar junto com o veterinário, né? Você tem que estar... eu não mudo nada, assim, no Aras, sem passar pela aprovação do proprietário e do veterinário. Né? Às vezes o proprietário fala, não, Natália, a nutrição é com você, não precisa, tá? O veterinário está alinhado e está tudo certo. E tem áreas que não, precisa passar pelo aval do veterinário. E está tudo certo também. Mas eu acho que essa conversa, ela tem que fluir, ela tem que existir em primeiro lugar. Tem que existir, bom. Muito legal. Eu achei super legal esse conceito que você falou da indústria ser a ponte entre a universidade e o público, né? Sim. Levar essa tecnologia para as pessoas. Achei show, assim. Nunca tinha pensado por esse lado. Porque a universidade, eu tive a oportunidade de fazer mestrado na USP, e eles, às vezes, não se conversam. A gente tem muitos professores, muitas áreas que se conversam, mas muitos também que não. Então, uma pesquisa, ela tem que ter aplicabilidade, né? Ela tem que chegar... Então, assim, do meu mestrado, eu uso muito na minha aplicação diária, né? Ontem mesmo a gente fez uma palestra, já trouxe uma professora, que foi minha orientadora no congresso, né? Dentro do festival, e no final, um colega, um veterinário, Marcelo Servos, ele fez uma pergunta ali, e depois eu chamei ele e falei, posso responder a sua pergunta? Gente, olha, a adaptação do cavalo de microbiota são 21 dias. E eu trabalhei com isso no mestrado, coletando material dentro do seco do cavalo, avaliando o perfil. Então, é isso. Então, 21 dias, né? Os estudos mostram isso. Então, não, legal, tal. Então, assim, essa informação, ela tem que chegar. Porque o clínico, ele está focado, né? Tem outra especialidade. Então, a gente precisa, sim, fazer esse elo. Até porque, para o leigo, o discurso acadêmico é muito difícil pra gente entender, né? Nossa, então, acho que uma conversa como essa aqui é muito esclarecedora pra gente. Nath, você estava falando da diferença do trato do potro para o cavalo de esporte. Existe uma diferença entre raças ou entre modalidades? Existe, João. Modalidades, sem dúvida. Não, mas sei lá, o adestramento e o salto são... não é tão diferente assim. Você está pensando, sei lá, no enduro, O salto, ok, são dois esportes muito radicalmente diferentes, dois lugares muito diferentes. Mas, sei lá, o CCE são
Mas desde o potro a gente observa, assim, às vezes até interessante, assim, até da mesma raça. Assim, sair um pouquinho aqui do cavalo de piso, mas assim, o quarto de milha. O quarto de milha, ele tem 3 linhagens, né? Conformação, corrida e trabalho. Se pegar um potro de corrida e de trabalho, a exigência nutricional deles é totalmente diferente. Às vezes a gente vai em aras que tem as 2 linhagens. Você coloca a mesma dieta. Os de trabalho tão gordinhos, os de corrida tão magro. Aí, porque esse potro não está ganhando peso, você vai ver a genética, porque os cavalos de corrida são mais longilíneos. O quarto de milha de corrida vem do cavalo de corrida, no puro sangue inglês. O puro sangue inglês, por exemplo, ele tem uma exigência nutricional muito superior. Se a gente olhar o que um puro sangue inglês come versus o que um lusitano come, desde potro, o puro sangue inglês tem que comer muito mais para ter a mesma conversão, o mesmo ganho de peso do que um lusitano. E ele é magrelo. Ele Olha é longilíneo. Só, chegamos na ele sua é longilíneo. égua. Se pegar linhagens, acho que é o Semeli, né, que chama Diamante Semeli. Diamante Semeli, né? Ele tem uma carga genética, tem 52% de sangue proveniente do inglês. Então, essas genéticas que carregam do puro sangue, do cavalo, do puro sangue inglês, elas têm mais dificuldade de conversão alimentar. As raças de origem ibérica, né, que a gente pode falar o Marchador, Manga Larga Paulista, Campulina, né, os cavalos, o lusitano, né, uma representante disso, tem uma conversão alimentar muito superior. E aí isso a gente tem que olhar nos aras, assim, porque a indústria, ela tem que passar um norte para o mercado. Quanto que um potro come? 1,5% peso vivo, tal, tá ali no rótulo da ração. Mas a gente tem que olhar, né, o score corporal, né, o aprumo, como é que tá? Porque se eu colocar a dieta que eu coloco puro sangue inglês pro lusitano, o lusitano vai ficar obeso e o puro sangue inglês muitas vezes não vai desenvolver. Então isso aí tem sim uma diferença racial, desde potro, e dos cavalos adultos também, né? As genéticas, o temperamento, a raça, né? A modalidade. Hoje se fala muito, né? O amido como um vilão, o carboidrato, síndrome metabólica, muito uma preocupação com isso e ela é plausível, a gente tem que ter, né? Os cavalos mais longevos, algumas doenças são mais predispostas, né? Depois de uma certa idade, apesar de a gente ver também cavalos muito jovens e algumas raças a gente tem, que são predispostas, a gente trabalha com uma dieta com menos carboidrato. Volta aí que eu me perdi nessa explicação. Tá. Você começou falando, aí você falou de problemas, eu não sei do que problema você está falando, não entendi do que... De repente, tem cavalo com problema. Então, assim, as raças de origem ibérica que tem uma predisposição de ganho de peso... ok, agora sim, a gente tem que ter um controle mais da dieta e elas são mais predispostas a desenvolver uma doença, né, uma síndrome que chama síndrome metabólica que está sendo muito falada. Então, esses cavalos... Que seria tipo nossa obesidade. A obesidade é parte da síndrome, sim. Mas esses cavalos a gente já tem que ter um cuidado a mais, né? Então, o cavalo lusitano, por exemplo, né, de adestramento, a gente trabalha com bem menos carboidrato. Eles têm a tendência de fazer aquele acúmulo de gordura no pescoço, chamado, até um termo em inglês, crest neck, né? Até não tem tradução em português. Então, a gente reduz o carboidrato, porque sabe que eles são predispostos, eles fazem adiposidade regional, né? Acumula gordura em alguns pontos. Algo que a gente não vê no puro sangue inglês. Aí você comentou em algum momento da energia fria, né? Que é uma energia que não dá temperamento. Aí isso seria o inverso, né? Você querer dar energia para um lusitano sem fazer ele ganhar gordura. Sim. Qual é a composição que faz isso? Aí a gente diminui carboidrato e aumenta a gordura da dieta. O que mais faz essa adiposidade regional, acumula nos pontos, é mais relacionado a carboidrato, que você aumenta a glicose, aumenta a insulina e né, acumula em alguns pontos, né, acumula gordura. Então a gente diminui carboidrato, aumenta a gordura e mais volumoso na dieta, né? E dentre os volumosos que a gente tem disponível para os cavalos adultos, sempre mais gramínea, Tifton, Coast Cross e menos alfafa. 70, 30, com algumas particularidades. Às vezes o animal precisa ganhar peso, põe mais alfafa. A alfafa tem mais energia, né, do que a gramínea. A gramínea tem
1.600 calorias, uma alfafa 2.000, 2.300. Então, você coloca mais alfafa, o cavalo tende a ganhar mais peso. Então, a gente vai ajustando na dieta de acordo, mas tem que olhar, assim, a raça. Essa alfafa em cubos agora que tá... Não sei, eu conheci agora, achei que é novidade. É a mesma coisa da alfafa. Isa, essa alfafa em cubo a gente tem trabalhado assim, em algumas áreas, é bem legal, porque ela é alfafa prensada. Ela é somente alfafa, ela não é uma alfafa peletizada, né? Que coloca um farelo ali para peletizar, para fazer o grão, né? O pellet. Então, ela é só alfafa comprimida, exatamente. Às vezes até tem que molhar um pouquinho, porque ela vem bem prensada, então é bem legal, funciona super bem. Ah, legal. Pra gente começar a encerrar, Nath, quais os maiores... Já falou alguns, mas quais os maiores mitos que você vê na nutrição equina? Os maiores mitos, eu assim, não esquecer, mas ignorar o fato do cavalo ser herbívoro. Voltando para o básico, não pessoal. Não sei se é mito ou se é equívoco, mas assim, acho que é equívoco, né? Eu acho que isso aí é um dos principais que a gente vê, né? Mito, né, que cavalo precisa de mais proteína na dieta. O mercado mais tecnificado, como né, o de hipismo eu falei, a gente ainda vê menos isso, mas o mercado mesmo, que compra em massa, assim, cavalos o mercado mais tecnificado, tem muito disso daí. Porque cavalo adulto precisa de mais proteína, que uma ração de 15 é melhor do que a de 12. Isso é um mito ainda muito... Outro mito, que ração tem que ter melaço. Né? Então, o melaço ele é um palatabilizante da ração. Né? O cavalo gosta de alimento doce. Tende a comer mais com melaço. Mas a gente tem produtos sem melaço, como mesh, tem vários outros produtos sem melaço e o cavalo come também. Mas muitas vezes o cliente quer. O cliente quer aquela ração melaçada. Ele quer pegar na mão e quer ver o melaço, que tem que ter. Essa coisa da proteína, você acha que ela é recente? As pessoas estarem com mais essa coisa de precisa ter mais proteína, mais proteína, mais proteína? Ou isso já é uma coisa antiga? Porque eu fiquei pensando, né, nessa geração fitness, onde todo mundo, o carboidrato é o grande vilão. Você brincou o carboidrato engorda. Eu falei, vai direto para os nossos pneuzinhos. Tem até milkshake em fast food com proteína agora. Hoje, né, a nossa alimentação está muito nesse lugar da proteína. Para tudo, você tem proteína no suco, proteína na carne, proteína no refrigerante, tudo é proteico. E o carboidrato é o maior vilão. Você não pode comer carboidrato em nada, porque se comer um pão, vai direto pro pneu. Mas na nutrição equestre, isso já é uma verdade, uma mentira antiga. Antiga. Que as dietas precisavam ser mais proteicas, as rações tinham mais proteína, isso aí é antigo. Eu não sei te falar o porquê disso, porque não é relacionada a essa geração de agora, que você está dizendo, tudo tem uma fonte proteica ali. Isso é antigo, mas é um dos grandes mitos aí que a gente encontra, e somente no mercado de lazer ali, daquele cliente que tem menos acesso à informação, é um grande mito. E se você fosse resumir em uma frase o conceito de boa nutrição, qual seria? Balanceada. Não precisa nem de uma frase, é uma palavra. É uma palavra, Isa, porque assim, né, independente da categoria ou do porquê, o destino, para que esse cavalo vai ser destinado, se é um cavalo de lazer, ou se é um cavalo de alto rendimento, do hipismo, isso é de uma dieta balanceada. Ele vai precisar de proteína, ele vai precisar de gordura, ele vai precisar de carboidrato, ele vai precisar de vitamina, de mineral. Então, é esse balanceamento que faz uma boa dieta, um bom volumoso. Não tem nada que vai fazer um milagre. Não vai assim, olha, é isso aqui que vai fazer um milagre. É isso aqui que vai fazer o meu cavalo saltar o grande prêmio. É um balanceamento, né, dessa nutrição, de um bom volumoso, né, de uma boa ração, do mineral, do cavalo tomar água, do quanto de água, né, mais um manejo, né, uma cama boa, uma ferradura boa, um treinamento. É isso que vai fazer o cavalo chegar onde ele tem potencial para chegar. O potencial vai ser 1 metro, outros vai ser um grande prêmio, mas é isso que vai fazer, é esse balanceamento. E muitas vezes, o cliente, ele quer um milagre, né?
Dá isso que funciona, né? Isso pode funcionar. Como mexe, super funciona dentro de uma composição de uma dieta. Então, esse balanceamento e se complementando. E rotina. Cavalo é um animal de rotina, exceto para trabalho, né? Se todo dia ele for na pista e fizer exatamente a mesma coisa, tá, né? Nenhum cavalo gosta disso, né? Mas para alimentação, cavalo é um animal de rotina. Cavalo gosta de rotina. Né? Horário do trato, respeitar. Então, acho que o balancear de tudo, né? Eu acho que esse e da nutrição principalmente, é o que faz ter o resultado. E além de todas essas variáveis que você falou, ainda tem o indivíduo, que cada um funciona de um jeito e uma coisa pode funcionar e a outra não, né? O indivíduo cavalo, o indivíduo cavaleiro, né? Então, assim, que também tá... Né? Então, são muitas variáveis ali, né? Para fazer dar certo. Eu sei que pode ser uma pergunta difícil de responder, especialmente sem ter imagem para mostrar isso, mas a gente falou de um monte de cavalo com sobrepeso, cavalo baixo do peso. O que são características, ou o que eu, como proprietário, tenho que chegar na cocheira e procurar ou olhar para saber se meu cavalo está, não é só saudável, né? Se ele está no ideal. Porque tem o mito, ou a verdade, do cavalo patacado, que é aquele cavalo que começa a ficar com as manchinhas no pelo. Sim, super saudável. Ótimo, mas o cavalo é tordilho e não pataca, gente. Não pataca. O que eu preciso procurar? Porque falar, o cavalo tá com a costela aparecendo. Tem coisas que são um pouco óbvias, especialmente pro subnutrido, ou pro cavalo magro, né? É mais fácil, talvez, de ver pro leigo. Mas o que o leigo precisa procurar? O que o leigo precisa perguntar pro tratador dele para saber se o cavalo dele tá bem ou se precisa alguma coisa tá errada? Cavalo adulto, atleta. O ideal é não mostrar a costela, porém, você sentir a costela. Palpou, tem que sentir a costela. Se a gente não tiver sentindo a costela na palpação, é um sinal que tem um acúmulo de gordura muito grande. Pescoço, a gente olha muito hoje, né, o pescoço ali embaixo da crina, não acumular gordura ali, não acumular gordura em cima da cauda. E as éguas no úbere, né, elas têm uma tendência de acumular ali. Isso são pontos ali que a gente observa. A costela, alguns animais, né, às vezes tem a morfologia, né, acaba mostrando um pouco ali, mas o ideal é que se tenha uma cobertura. Algo que a gente vê de saúde do cavalo, você falou cavalo apatacado, o cavalo mostra muito pra gente na pelagem. Né? Como que tá essa pelagem nos diz bastante, somente dos potros. O potro trocar a pelagem, às vezes você chega num aras, o potro tá com 7 meses, assim, não trocou o pelo, aquele pelo de nascido. Né? Você, não, tem que trocar a pelagem. Então, a pelagem mostra muito pra gente, e casco, né? Aquelas linhas de estresse, a qualidade de casco, né? Não tá o casco friável, né? Vai limpar o casco. Acho que é isso que a nutrição que mostra pra gente, qualidade de casco, pelagem e esse score corporal. Isso que a gente tem que olhar. E aí na pista, assim, né? Na performance, o cavalo não cansar, né? Ele vai cansar, ele tem um exercício ali, mas o tempo dele de recuperação, você fez uma prova, trabalhou, né, 5, 10 minutos ali, ele fica ofegante, mas depois você amarrou, vai dar uma ducha, ele retoma ali, ele volta, né, para a frequência respiratória, né, a gente pode até pensar frequência cardíaca ali, mas não é o caso, tá falando no dia a dia, né, então o cavalo assim, olhar, você vê que ele se recompôs, ele tá bem, né, não é aquele cavalo que você amarra, o cavalo fica 30 minutos ali, né, ainda ofegante, aí você tem que olhar a nutrição e o condicionamento físico, né, começou a trabalhar agora, não, o cavalo está trabalhando, mas ele está cansando muito, então é um ponto também que a gente tem que ajustar na nutrição. Acho que no dia a dia é muito isso que a gente vê, né, que a gente pergunta, né, como é que ele está, como é que está a recuperação, ele vai para a pista, ele está bem e pode ser, ou está demais, né, não, está passando, né, que também é o que você falou, né, Isa, é o excesso. Mas o de olhar o cavalo é isso. Também sabe que é muito legal de olhar? Qualidade de fezes. Cavalo tem que formar síbalas. Síbalas são as bolinhas, né? Cavalo sempre com fezes saudável formando bolinhas, as síbalas. Se o cavalo está comendo uma boa qualidade de volumoso, na quantidade, né, que ele deve comer, ele vai formar síbala. E as fezes dele tem que estar hidratada.
Você pôs a mão, olhou, põe a mão ali, né? Não é, mas assim... Pisa. Pisa. Tá extremamente ressecada, né? O cavalo tem que estar com as fezes hidratadas. Fezes diz muito pra gente. Então, também olhar isso daí. E comportamento, né, do dia a dia. Pergunta, talvez não besta, mas existe, aí não tô falando de alfafa, tá? Uhum. O conceito de volumoso demais? João, alguns cavalos que desenvolvem por exemplo, essas doenças metabólicas, né, como a síndrome metabólica e que tem uma obesidade mais avançada, a gente restringe um pouco, restringe o volumoso para o mínimo. Então, é um cavalo super comilão. Se colocar 10 quilos de feno, 12 quilos ele come, o cavalo está obeso. Lembrar que o volumoso fornece a energia, lembra dos 50% da energia da dieta, ele vai fornecendo caloria. Então, a gente restringe para o mínimo. O mínimo ali de 8 quilos, né? Pensar mais no período noturno, para não deixar muito tempo sem comer, né? Mas alguns cavalos o que você colocar, come. Então tem que... Mas tirando as exceções, na minha lógica, se eu deixar o tempo todo na minha cocheira, tem que ter feno à vontade. Sim. Se ela comer 10 quilos, é porque ela está com fome e ela quer 10 quilos. Mas no caso do potro, que normalmente, um potro criação livre no piquete, ele fica pasto. O pasto não tem esse problema do feno. Tem também. O pasto fornece a mesma quantidade. Quando você tira um capim de um pasto e você enfena, ele desidrata. Você perde, né, a água ali, né? Fica com umidade de 90%, vai para 10%, 15%. Mas a quantidade de nutrientes ela é muito similar. Né? Perde vitamina A. Mas você corre o risco do potro estar com excesso de obeso do pasto? Aí vai ter que ir para a baia. Às vezes sim, daí a gente coloca num pasto mais batido, às vezes acontece. Na verdade a gente está pensando num aras riquíssimo e abundante com pasto. Sabe quando que a gente via muito isso daí? Quando começou a usar, uma época que se usava as éguas bretão como receptoras. No quarto de milha de corrida, uma época isso daí foi super na moda, porque uma égua produz 3% do peso vivo de leite. Então, se uma égua pesa 500 quilos, ela dá 15 litros de leite por dia. Uma égua bretã de 800 quilos era aquele, né? Então, às vezes não comia, muitas não comia nem ração, mas a quantidade de leite para aquele potro era demais. Aí os potros mamando, ainda naqueles passos maravilhosos, a gente via o potro começando a ajoelhar, porque o osso cresce e o tendão não está acompanhando. A gente começa a ver, sabe, o potrinho, você olha assim de perfil, fica de lado, ele estava encurtado, e aí se a gente não cuidar, o osso vai continuar crescendo, mas o que faz crescer, né, de forma bem simples é a proteína. Aí faz uma contratura, começa a emboletar, aí fica aquele cavalo sempre curtinho, né? Aí que loucura, nunca e a gente via na natureza. A gente via muito isso. Isso aí até caiu em desuso. Hoje fala muito de usar a mesma raça. Mas é por causa da receptora, né? Excesso de leite. E o leite... O bretãozinho não teria esse problema, porque o problema é a receptora ser de outra raça. 25% do leite, 20 a 25% do leite é proteína. Então, ele ia mamando ali, mais aquele pasto, sem comer ração. Que loucura. Aí a gente tinha que tirar. Às vezes tem que desmamar. Desmamava antes. Eu trabalhei de assistência no Aras. E aí desmamava antes. Fazia um desmame precoce, que não é o recomendado, ali depois dos 4 meses, assim, eu esperava. E colocava o potro num pasto um pouquinho mais raspado, assim, para... dar uma limitada. Tem muita oferta de comida boa. Potros gordinhos. Sim, vamos balancear essa dieta dos potros aos cavalos de performance. Nath, a gente está chegando ao final do programa e a gente tem sempre perguntado para os nossos convidados uma indicação, né? Alguém que você gostaria de ouvir falar aqui ou que a gente trouxesse para que a gente mantenha essa roda girando e as pessoas falando um pouco do que sabem para a gente poder aprender cada vez mais. Então, eu queria saber quem são as pessoas ou quem é a pessoa que você indica. Pensando aqui um colega que faz um trabalho bem legal, eu acho que poderia somar bastante aqui. Pensei no Dudu Limonge, é um médico veterinário e trabalha também bastante com CCE, foi cavaleiro da equipe olímpica de CCE em 2004, acho que tem bastante a somar. Ele faz um trabalho muito legal, trabalha um pouco com hipismo, muito com cavalo de corrida, mas acho que tem muito a acrescentar aqui. Top. Muito legal, adorei o papo, Nath, muito obrigada.
Obrigada, João. Obrigada, Isa. Obrigado Muito você. legal. E é isso, né? Que ótimo. Nossa, tô tipo Chocado com as descobertas. muito animado. Obrigado, Nath. Obrigada. Foi ótimo.